Primeiro, eu quero agradecer por ter aceitado o convite, né? De certa forma, se expor. Você não sabe como vai ser no detalhe aqui. Você até falou que estava um pouco receosa e tal, mas pode ficar tranquila que a gente vai conversar com total respeito. Quero deixar você o mais à vontade possível. Não precisa se preocupar com palavra bonita, tentar me rebater. Eu quero fazer muita pergunta para você para gerar esse debate. Eu não vou ficar te confrontando, eu vou ficar te fazendo pergunta, Sim. porque na minha, qual que é o meu intuito aqui? Não sei se em algum momento a gente vai usar esse material bruto, talvez não, mas a intenção, como eu te falei desde o início, era gerar corte. Para quê? Você atende um público que eu quero atingir, né? Como garota de programa. Você se ofende se eu falar prostituta ou coisa desse tipo? Bom, aí vai de você. Se você acha que tá me faltando respeito, É se porque, tipo você diz assim, de maneira pejorativa, você entendi. acha que você poderia usar a palavra profissional do sexo. Profissional Eu do acho que sexo. é menos agressivo e menos pejorativo. Não, tranquilo, por mim, tranquilo. Uhum. Porque Porque, por exemplo, também, tem perguntas que eu quero fazer. Cortou. Ou trabalhadora sexual também. Tá bom, por mim, tranquilo. Então, assim, quero. Se eu fizer alguma pergunta que você achar que eu passei do limite ou que te gere algum gatilho também, você pode falar que prefere não falar sobre esse assunto, que aí eu já vou entender, a gente já passa para um próximo tópico, já vou entender, não quero te deixar desconfortável ou ser inconveniente. Mas Uhum. também não quero que a gente parta para romantização, nem para ocultar, deixar as coisas muito superficiais, sabe? O máximo que a Sim. gente conseguir entrar em detalhes, melhor. Mas também meu papel aqui não vai ser, por mais que você sabe que eu sou contra, não é caçar as bruxas, não, tá? Não tô aqui para te julgar, te criticar. Mas também não tô aqui para glorificar, nem para, tipo, concordar, né? Meu objetivo aqui é produzir uma conversa que ajude homens ou que, no mínimo, gere reflexões para as pessoas, né? Sem mentira e sem filtro. Você vai falar a sua verdade aqui. Quero que você se sinta confortável para falar a sua verdade. Fechou? Ótimo. Fechou, fechou. Já muito obrigada pelo espaço, espaço esse que muita gente da comunidade ainda não me deu, não tiveram essa percepção ou esse cuidado em me chamar para uma entrevista ou um debate, o que seja. Eu estou pisando em terreno desconhecido e provavelmente contrário à minha vivência, É. porque eu vou trazer aqui é exatamente a minha vivência, não é uma defesa ao que eu penso ou ao que eu vivo, mas Sim. sim uma realidade existente que é diferente da maior parte das pessoas, principalmente cisgêneros, Sim. que mais estiveram nesse contexto. Então, eu vou trazer a verdade porque eu também tenho pontos negativos e críticos a respeito do contexto ao qual eu vivo. E, enfim, eu espero que seja bastante respeitoso e, enfim, sem tanto embate, porque sou uma pessoa inexperiente. E se você busca um embate mais aprofundado, com coisas mais científicas ou médicas, o Aham. ideal seria entrevistar a Michele Soares do As Travas da Vida, porque ela é divina e maravilhosa para isso. Eu Fica não aqui a conheço, depois eu vou procurar. Fica aqui a recomendação. Ela vem participando de muitos debates. Inclusive, ela esteve em um dos modelos de debate em que você participou, que é Aham. aquele uma pessoa contra não sei quantas. Aham. E, e ela é incrível. Ela é incrível. Recentemente, agora no Spectrum, eu acho que domingo passado, teve um debate entre a Michelle Soares, das Travas da Vida, que é o canal e o Instagram dela nas redes, e a MC Trans contra a Sofia Barclay e a Michelle Summer, que são duas trans de direita. E foi muito incrível. Então, Essa MC eu já ouvi falar.
Se você puder, você Vou procurar. conheça um pouco da Michele Soares, porque ela é muito presente ultimamente nesses debates. Legal. Eu te chamei aqui porque, assim, eu comecei a pesquisar bastante sobre prostituição, né? Porque, de certa forma, eu estou estudando, assim, o submundo, né, do sexo, não necessariamente só a pornografia. E aí acabou que pesquisando sobre prostituição, eu estava vendo alguns documentários, etc. Do nada apareceu seu vídeo no YouTube para mim, né, viralizado. E quando eu cliquei, eu não sabia, pela thumb, que você era trans. E aí, quando você falou no início do vídeo, eu falei, nossa, agora vai ficar melhor ainda, porque aí vai falar de prostituição, ainda vai falar que é trans, e ainda tá num outro país. Então, tipo assim, achei aquele vídeo muito da hora, achei muito bom. Aí, por sorte, eu vi que você tinha deixado o Insta lá no YouTube, aí eu fui entrar em contato com você. Mas, enfim, queria começar primeiro, perguntando como que você acabou parando aí, assim, sua origem, de onde você é, qual estado. Como foi que você foi parar aí na Espanha? Já, eu sou natural de São Paulo, capital, de um bairro chamado Bairro do Limão, Conheço. Próximo aqui em mim, então. e Próximo de mim. Quebradinho, né? Eu moro no Vila Lobos. E vivi ali até 2007. E foi quando eu tive a oportunidade, aos meus 17 anos eu conheci um arquiteto que já tinha seus 60 anos. E saía com ele, a esposa dele e o fotógrafo que fez minhas primeiras fotos aos 17 anos. Saíamos juntos durante anos, então depois de uma viagem que fizemos, ele me fez uma proposta. Amigas minhas já tinham vindo para cá, amigas e conhecidas, e eu iria ficar lá sem a presença dessas minhas amigas. Eu já trabalhava na rua, no contexto de rua, estava trabalhando também na internet, né, com fotos na internet através de agências. Isso na prostituição. Então, depois de uma viagem que fiz com esse engenheiro, ele me ofereceu que eu morasse com ele pagaria a minha faculdade, me daria um carro, uma vida estável, assim como ele deu para a mulher dele, que já era amante de um outro casamento que ele teve. Eu só ocuparia o lugar dela. Nessa viagem que fizemos juntas, a mulher dele tentou me convencer que eu teria uma vida estável, pediu para que eu fosse inteligente, assim como ela, que conquistou tudo, e que agora eles estariam terminando e que passaria tudo para mim, o que viesse de agora em diante, os benefícios, né? Ela tentou fazer minha cabeça para que eu seguisse os caminhos dela. Aham. E eu não conseguia, porque eu não consegui. Eu acho que 2 ou 3 vezes nós tivemos relação, porque ele não me atraía para nada. Parecia um avô. E é, e essa figura, para mim, não me despertava nenhum desejo, nem vontade de tocar, nem Quando você nada. saía, assim, que não ficou claro pra mim, não era pago, né? Era só saída, assim, mesmo romântico. Ah, era pago. Não, era pago, era No pago. estilo Sugar Daddy, então. Trocar Exato. uma ideia. Era sempre com a presença dessa esposa dele e do fotógrafo. Era como se fosse uma troca de casais, digamos Uhum. assim, sabe? Quase uma troca de Sim. casais. E era pago. Cada encontro que tínhamos era pago e bem pago, bem remunerado. Tanto que dessa viagem o pagamento foi a passagem para vir para a Espanha, já que as minhas amigas estavam aqui, eu disse para ele que tinha essa ideia de vir para cá, e eu mesma conseguir essas coisas que ele estava me prometendo, ou me propondo, né? De Sim. que ele faria por mim, e eu falei, eu prefiro lutar pelo meu próprio mérito, pela minha própria força de vontade, do que estar com uma pessoa que eu não sinto nada, nem atração e muito menos desejo, simplesmente por coisas materiais. Eu sei que vai ser uma vida muito mais dura, mas eu estou disposta. Eu acho que a vida mais dura seria ter que tocar nesse homem todas as noites. Qual que ficou um gap assim que eu fiquei curioso? Quando foi que você começou a trabalhar com profissional do sexo? Quantos anos? Eu comecei muito cedo, porque aos 14 anos eu comecei a trabalhar num acabamento gráfico. E eu conheci uma amiga,
uma amiga que se tornou trans junto comigo e ela destransicionou devido à pressão da sociedade e da família. Hoje em dia ela não vive como uma pessoa trans. E Mas continua sendo gay? continua sendo gay, sim, sim, sim. Bom, é um intermédio, porque ela veste coisas femininas Aham. e ainda tem a barba, preserva o nome masculino, às vezes usa pronomes femininos para si mesma. Ou seja, eu encaixaria no que hoje em dia chamam de não binário. Sim. Também é algo difícil para me entender, viu, Jean? Não me peça para. Eu não entendo nada, eu só ouço falar os pronomes. Até para mim, que sou uma pessoa trans da comunidade, é difícil de entender essa parte de não binário, mas eu sei que eles são existentes e merecem o mesmo respeito e dignidade que nós. Então eu encaixaria aí. Se tornou uma pessoa não binária. Enfim, nós começamos a estudar na mesma sala e ela era um ano mais velha do que eu. Então ela era mais espivitadinha, a família dela era mais mente aberta, deixava ela sair à noite e tal. E aí ela ia para o centro do bairro, lá no larguinho do bairro, e fazia um dinheirinho, se prostituía ali. Tanto ela quanto as outras meninas trans do meu bairro, porque éramos em umas quantas. Você não tinha E transicionado ainda. ainda não, eu já tinha começado a tomar hormônio com os 13, porque eu conheci essa minha amiga aos 13, mas eu não saía à noite, então eu ainda não estava no contexto de prostituição. Comecei a tomar meus hormônios aos 13, através de informações desse grupinho que tínhamos. E aos 14 foi onde eu consegui, graças a esse trabalho que eu consegui no acabamento gráfico, eu dizia para os meus pais que ia virar a noite trabalhando e tal, e de fato, às vezes a gente virava a noite trabalhando, porque trabalhávamos por produção, ganhávamos muito pouco. E virar à noite dava o quê? R$ 1 a mais nos valores em que a gente fazia. Era muito pouco, mas para mim Sim, tinha 14 anos era algo, era um trabalho digno. sim. E aí eu mentia para os meus pais dizendo que ia trabalhar à noite e na realidade eu ia para o centrinho do bairro. Foi onde eu conheci a prostituição. Em uma noite eu fiz R$ 150, que era basicamente o que eu ganhava em um mês nesse trabalho. R$ 150, que não é muito pouco. Mesmo lá, no início dos anos 2000, porque isso foi no início dos anos 2000, 2002, 2001, 2002, por aí. Ou 2000 até. Uhum. Aí foi onde eu fiz esse dinheiro, 150. Eu falei, em uma noite, em algumas horas, eu fiz o dinheiro que eu faço em um mês inteiro me matando, virando a noite, fazendo tudo. Isso aqui no meu bairro. Então eu vou passar a vir todos os finais de semana. E passei a ir todos os finais de semana. Dali do nosso bairro, nós fomos para um ponto, que é num bairro vizinho chamado Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, em Conheço. frente ao cemitério. E começamos a trabalhar ali, onde tinham outras meninas mais velhas. Por sorte, conhecíamos uma das meninas, que nos permitiu estar ali, visto que as outras queriam expulsar a gente por ser Mas eu ouvi falar menor. que tem que ter permissão, né, para você fazer programa no mesmo lugar que os outros, né? Ali não tinha cafetão e cafetina, mas tinha elas que eram presenças constantes e diárias ali e que precisava da permissão delas para que a gente pudesse descer, né? Porque éramos novatas. Sim. Algumas puseram porque éramos muito jovens e isso seria uma concorrência para elas que já eram maiores. E mas conseguimos ficar ali graças ao conhecimento de uma delas que tínhamos ali e que era bastante respeitada, a finada Carol, que era linda, 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 linda. E um amor de pessoa. E aí foi onde eu me envolvi no contexto da prostituição. Comecei na Cachoeirinha, não era constantemente, porque eu ainda trabalhava no acabamento gráfico, então era de final de semana, de feriado, quando dava, para mim tirar um dinheirinho a mais, extra, visto que no meu trabalho era uma miséria, exploração total. Depois que a Carol faleceu, nesse período, quando eu já estava com 17 anos, sim. Quando eu já estava com 17 anos, foi onde eu conheci a Barra Funda. Porque aí se mudaram umas trans lá pra rua onde eu morava. E fazendo amizade com elas, elas disseram, por que você não desce na Barra Funda, já que você desce no Cachoeirinha, que é muito mais perigoso, não tem um controle, tem menos clientes.
sinistro, por que não desce na Barra Funda? Eu falei, porque eu não tenho conhecimento, na Barra Funda tem cafetão, tem cafetina e tal. E elas falaram, a gente pode te apresentar uma que seja legal, seja uma pessoa mais civilizada. Porque até então a gente sabia de que as trans que trabalhavam para cafetinas moravam todas no centro junto com elas. E essa, no caso, permitia de que a gente só pagasse a rua. E assim tivéssemos alguma segurança. Então foi nesse contexto em que eu caí de fato na prostituição, porque até então, no meu bairro e na Cachoeirinha, era algo muito pequeno, não era grande escala, eu não estava inserida de fato na prostituição, visto que eu não conhecia os perigos reais da prostituição, como a cafetinagem, a disputa por um espaço muito mais é, enérgico do que na Cachoeirinha. E foi assim que eu me envolvi nesse contexto de prostituição. A precariedade do trabalho digno que eu tinha me levou a conhecer esse outro mundo. Entendi. Quando você, quando você transicionou total, assim, de falar assim, ah, vou sair daquele outro, vou focar na prostituição. A transição total foi aos meus 19 anos, quando eu já estava inserida ali na Barra Funda, já tinha posto silicone no meu bumbum e tal. E aos 19 anos eu vi que todos os meus companheiros de trabalho, desse trabalho digno no acabamento gráfico, estavam conseguindo ser registrados e eu, que era mais antiga, pelo fato de ser uma pessoa trans, não tinha registro em carteira, mesmo depois de 5 anos trabalhando nesse lugar. E aí foi onde eu falei, já que eu estou no contexto de prostituição e faço de vez em quando, eu vou me jogar de vez e vou deixar esse trabalho onde eu só sou explorada e não sou valorizada. Enquanto pessoas que chegaram ontem por ser pessoa cis têm direito a um registro em carteira e eu não. Foi Você onde eu tocou, me. Devido à injustiça laboral. você tocou num ponto que eu nem ia tocar, mas me deu uma curiosidade aqui. É, você sente que, por ter sido trans, você tinha menos oportunidades, assim, no mercado de trabalho, independente de qual era a área? Sim, sim. Antes de entrar nesse acabamento gráfico, com os meus 14 anos, eu já procurava trabalhos. E até mesmo como panfletaria, não me aceitavam, porque eu era uma pessoa não condizente ao meu sexo original, ao nome ao qual eu me apresentava. Chegavam a Então, falar alguma coisa? Você já chegou a ouvir? sim, claramente, claramente. A gente não pode ter uma pessoa como você que, enfim, tem uma aparência feminina, mas tem um nome masculino, se veste com roupa masculina, mas não faz jus nossa empresa. Salões de dentista, esses lugares onde vendem ouro e tal. Eu procurava esses lugares para tentar conseguir um emprego. E era sempre muito claro a homofobia e a transfobia era muito presente. Entendi. Como Naquele que tempo não você... tinha processo já. Não tinha o quê? No início dos anos 2000 não tinha essa de processo por Ah, trans, não tinha nada disso. tinha que Não engolir havia seco. audácia. E nenhum lugar queria dar espaço para uma pessoa como eu, porque os possíveis clientes, as outras pessoas, o público-alvo seria afastado devido à presença de uma pessoa como eu. Isso se arrastou durante muitos anos, viu, Jean? Isso se arrastou durante muitos anos, que se você me permite depois te contar, o último trabalho que eu consegui no Brasil, eu passei 15 dias trabalhando, dando lucro para eles, e no momento em que eu entreguei meus documentos, porque ainda não estavam retificados, de manhã eles me falaram que eu tinha passado na experiência, porque eu já recebia clientes presenciais e tal. Quando eu entreguei meus documentos, que chegou no fim do expediente, eles disseram que eu não tinha passado no teste. Simplesmente porque eles viram que meu nome não estava retificado, e até então eles pensavam de que eu fosse uma mulher cisgênero. Aí quando viram o nome, Me dispensaram na mesma hora. é Independente de complicado. ter estado na experiência até amanhã antes de entregar os documentos. É Isso complicado, eu é não um sonho, consigo sabe? nem imaginar. Essa, Eu essa moro. prática
essa prática de não permitir que nossos corpos tenham um trabalho não é algo só lá dos anos 2000, porque em 2018 eu passei pelo mesmo. É algo comum e constante, infelizmente. Sabrina, silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.